No verão passado, minha irmã e eu decidimos passar um fim de semana em uma casa alugada. Era uma área que costumávamos frequentar todos os verões quando éramos crianças. Já adultos, temos vontade de voltar lá por uma questão de nostalgia. Um amigo da família era dono de uma casa próxima, mas teve que vendê-la anos atrás. O lugar que alugamos no Airbnb parecia quase uma casa na floresta. Havia outras 2 unidades anexas a ela, e acho que ambas também estavam disponíveis para aluguel. Mas só vimos essa quando estávamos no Airbnb. Era um lugarzinho aconchegante, cercado por árvores, e não havia nenhum outro chalé num raio de 1 ou 2 quilômetros em qualquer direção. Além dos nossos vizinhos, não havia mais ninguém por perto. Chegamos numa sexta-feira à tarde. A entrada era uma longa estrada de terra que mal tinha largura suficiente para um único carro. Quando estávamos entrando, vimos um homem andando na beira da estrada. Ele era de meia idade e usava um boné de beisebol azul. Ele tinha cabelos compridos saindo do chapéu e usava uma camisa de flanela vermelha. Achávamos que ele seria um de nossos vizinhos, mas quando chegamos ao chalé e conhecemos as outras pessoas, descobrimos que não era. Os chalés eram encantadores, com uma pequena varanda na frente e outra nos fundos. Havia uma lareira no interior com um pequeno sofá e 2 cadeiras na frente. Passamos a noite preparando o jantar, jogando jogos de tabuleiro e simplesmente curtindo a companhia um do outro. O primeiro indício de que nosso fim de semana tranquilo poderia ser interrompido surgiu na primeira noite. Estávamos sentados na sala conversando em volta da lareira quando alguém bateu na porta. Não esperávamos ninguém, então foi uma surpresa. Fui ver quem era de qualquer maneira. Minha irmã seguiu logo atrás. Parado na varanda estava o homem que vimos na beira da estrada. Abriu uma fresta da porta, deixando a corrente trancada. Ele rapidamente explicou que estava procurando seu cachorro perdido e perguntou se o tínhamos visto. Dissemos a ele que não tínhamos visto nenhum cachorro e nos oferecemos para ficar de olho. Ele resmungou alguma coisa e depois se virou e foi embora. Como amante dos animais, eu poderia me identificar, mas achei estranho que o tivéssemos visto horas antes sem cachorro. Se meu cachorro estivesse desaparecido há horas, eu teria batido nas portas muito antes. O homem também não parecia muito preocupado. Eu não tinha certeza se ele estava fingindo, mas para mim não fazia sentido. No dia seguinte o vimos novamente. Ele estava passando pela frente da nossa casa, ainda sem cachorro. Ele não veio até a porta e não nos viu olhando para ele pela janela. Sua presença era perturbadora, mas tentamos afastar nossas preocupações, pensando que talvez ele estivesse apenas desesperado para encontrar seu cachorro. Naquela noite, porém, algo mais aconteceu. Houve outra batida em nossa porta, assim como na noite anterior. Já era tarde. Muito mais tarde do que antes. Espiei pela janela e vi que era o mesmo homem. Não abri a porta dessa vez. Eu apenas disse, posso ajudá-lo? Desta vez, ele alegou que seu carro estava quebrado e que precisava do nosso telefone para pedir ajuda. Sua aparência estava mais desgrenhada do que no dia anterior e havia uma certa intensidade em seus olhos que nos deixava nervosos. Eu disse a ele pela porta fechada que ligaria pedindo ajuda. Mas quando fui pegar meu telefone, descobri que não havia atendimento, a linha estava cortada. Eu disse a ele que meu telefone não estava funcionando e sugeri que ele verificasse com um dos outros vizinhos. Depois fechei as cortinas e sentei no sofá com minha irmã. Nós conversamos sobre esse cara. Enquanto estávamos ali sentados, pudemos ver através das cortinas que o homem ainda estava na varanda. Ele começou a andar de um lado para o outro, parando ocasionalmente para bater na porta ou na janela. Ele estava nos pedindo para abrirmos, não de uma forma agressiva, mas realmente assustadora. Me lembrou de algum tipo de palhaço de um filme de terror. É como se ele estivesse brincando conosco. Minha irmã e eu ficamos acordados a noite toda vigiando. Mudamos os móveis para a frente da porta. O homem ficou horas na nossa varanda, andando de um lado para o outro. Por fim, ele sentou-se nos degraus como se estivesse esperando que mudássemos de ideia. Assistimos a tudo por uma fresta da cortina. Quando a primeira luz do sol chegou, estávamos exaustos e determinados a partir. Arrumamos nossas coisas silenciosamente e nos movemos rapidamente.
O homem ainda estava lá fora, agora dormindo na varanda. Conseguimos passar por ele, entrar no carro e ir embora sem acordá-lo. Ao deixarmos a cabana para trás, o alívio foi palpável. Não paramos até chegarmos à cidade mais próxima. Lá chamamos a polícia e relatamos o ocorrido. Também ligamos para nosso anfitrião do Airbnb. Surpreendentemente, não pareceram surpresos. Descobri que não foi a primeira vez que isso aconteceu. O anfitrião parecia pensar que o homem era inofensivo, mas quando lhe dissemos que o cara literalmente dormiu na varanda, ele ficou chocado. Espero que ele tenha feito algo a respeito. Meu nome é Dennis. Isso aconteceu comigo há 5 anos. Meu melhor amigo é Jesse, e nos conhecemos desde muito jovens. Tínhamos quase 20 anos quando isso aconteceu. Jesse e eu éramos caras da cidade, e nenhum de nós tinha nenhuma experiência real com atividades ao ar livre. Nós dois queríamos mudar isso. Então, para férias, alugamos uma cabana no Airbnb. Não era tão chique nem nada. O local tinha energia, encanamento interno e até Wi-Fi. Não é o melhor Wi-Fi, mas ainda assim tinha. Estava, no entanto, bastante isolado de quaisquer vizinhos. O vizinho mais próximo ficava a pelo menos alguns quilômetros. Nós dois tínhamos tirado uma semana de folga do trabalho, mas só tivemos a cabana por 4 noites. A viagem até lá foi longa, cerca de 5 horas da nossa cidade. Quando chegamos à cabana, estava tão boa quanto esperávamos. Não era exatamente o que você esperaria de uma cabana. A parte externa tinha revestimento de vinil, não toras de madeira como você imagina. Nós não nos importamos, no entanto. Era a localização que realmente importava, e esse lugar era perfeito. A varanda tinha uma bela vista, e a janela da sala dava para um pequeno lago ao longe. Estacionei meu carro e nós dois saímos. O dono nos deu um código para a porta, então eu o peguei no meu telefone e segui pelo caminho. Quando chegamos à porta da frente, notei algo. A fechadura eletrônica da porta da frente da cabana estava meio quebrada. Ainda funcionava, mas estava muito solto na porta. Coloquei o código e abriu, mas tenho certeza de que poderia simplesmente tirá-lo do lugar se quisesse. Não parecia muito seguro, mas quando você entrava, havia outra fechadura lá dentro. Achamos que estava tudo bem, então deixamos isso de lado e nos instalamos. O interior era básico. Havia um quarto de solteiro e um sofá-cama no topo. Jesse ficou com o quarto e eu com o sofá-cama. Porque Jesse tem medo de altura. Nos acomodamos para passar a noite e acordamos cedo pela manhã. Saímos por uma das trilhas. Foi bem curto e terminamos ao meio-dia. Depois do almoço, Jesse procurou outra trilha que ficava a uma curta distância de carro. Então entramos no carro e fomos até lá. Era uma rota maior e mais estabelecida, e levamos quase um dia. Quando terminamos, já estava quase escuro. No caminho de volta, paramos em um restaurante para jantar, pois estávamos com muita fome. Quando voltamos, eram cerca de 10 horas, e estava completamente escuro na estrada. Pensei ter visto uma pessoa correndo na frente do carro. Estava uns bons 30 metros à frente e eu não tinha certeza se era um animal ou uma pessoa. Estávamos bem perto da cabana. Então, se fosse uma pessoa, eles definitivamente estavam invadindo. Nem me incomodei em mencionar isso para Jesse, porque não tinha certeza se não era nada. Quando voltamos para dentro, Jesse e eu conversamos um pouco. Então fomos para a cama. Subi a escada alta até o sofá e Jesse foi para o quarto de solteiro. Quando eu estava prestes a adormecer, Jesse me chamou. Perguntei o que aconteceu e ele me disse para descer. Desci a escada e entrei na sala. Ele havia encontrado algo no armário. Uma mochila que definitivamente não era nossa. Era uma bolsa de caminhada de tamanho médio e parecia suja. Havia um pequeno rasgo na lateral, mas não o abrimos e nenhum de nós tocou. Foi estranho, para dizer o mínimo. A cabana deveria ser limpa e esvaziada entre os convidados, então encontrar os pertences de outra pessoa era incomum. Especulamos sobre isso por um tempo. Talvez os convidados anteriores tenham esquecido, ou talvez os faxineiros tenham esquecido. No final, decidimos simplesmente ir embora. De qualquer forma, não era da nossa conta. Subi a escada até minha cama e Dennis fechou a porta do quarto.
Devo ter adormecido porque a próxima coisa que me lembro é de ser acordado por um grito vindo do quarto de Jesse. Pulei da cama e desci a escada, depois corri para o quarto dele. Não tenho certeza do que esperar. Entrei pela porta e acendi a luz. Jesse estava parado ao lado de sua cama e vi um homem pulando pela janela. Não consegui dar uma boa olhada nele e tudo o que vi foram suas costas e talvez uma de suas pernas. Ele estava quase saindo quando cheguei lá. Jesse estava parado ali, tremendo, o rosto pálido de choque. Ele me disse que acordou com o homem parado ao lado dele em sua cama e que estava mexendo em suas coisas. Quando Jesse gritou, o homem fugiu. Ele se atrapalhou com a fechadura da janela por um segundo. Então ele abriu e pulou. Nós dois estávamos muito abalados. Passaram-se cerca de 10 ou 15 minutos antes que pudéssemos pensar direito. A essa altura, algumas das pistas começaram a fazer sentido. Descobrimos que o homem estava hospedado na cabana sem ninguém saber. Então Jesse foi até o armário e abriu a porta. A mochila estranha havia sumido. Tínhamos certeza de que pertencia ao cara que havia invadido. Como eu disse antes, estava sujo e havia um rasgo na lateral. Então pensamos que devia ser dele. Ficamos acordados o resto da noite, com as luzes acesas, conversando sobre o que fazer. Verificamos todas as janelas e portas para ter certeza de que estavam seguras, mas ainda assim ficamos com medo. Já eram 4 da manhã, mas nenhum de nós estava nem um pouco cansado. Assim que o sol nasceu, arrumamos nossas coisas. Tínhamos planejado ficar mais tempo, mas nenhum de nós queria passar mais um minuto naquele lugar. Trancamos a porta o melhor que pudemos e partimos. No caminho de volta, Jesse ligou para o dono. Explicamos tudo. A fechadura quebrada, a mochila e o homem na noite. O dono pareceu muito chocado. Eles prometeram ir até lá e consertar a fechadura imediatamente. Eles também nos deram um reembolso total por toda a estadia. Eu teria ficado feliz o suficiente com um reembolso apenas pelas noites que não usamos. Por causa disso, não lhes dei uma crítica negativa. Como ele parecia estar levando isso a sério, achei que ele merecia uma chance de cuidar disso. Achamos que o homem que vimos morava secretamente naquela cabana quando ela não estava sendo usada. Depois ele deve ter decidido nos roubar. Não vi bem o homem, mas Jesse olhou melhor para ele e não viu a arma, faca ou qualquer tipo de arma. Isso não significa que o homem não fosse perigoso. Nós simplesmente não temos certeza. Eu verificava o Airbnb de vez em quando para ver se esse lugar ainda existia. Ele ainda está funcionando. Também teve boas críticas, muitas das quais foram posteriores à nossa estadia. Então acho que o cara deve ter sido pego, ou talvez simplesmente tenha seguido em frente. Ou possivelmente o anfitrião aumentou a segurança o suficiente para que ele se assustasse. Isso é bom, eu acho, mas não vou me arriscar novamente com aquele lugar. Eu ficaria com muito medo. Para esclarecimento, sou um cara, e isso aconteceu quando tinha 20 e poucos anos. Antes de começar, preciso fornecer algumas coisas. Cresci vivendo uma vida muito protegida, geralmente só saindo de casa para ir ao supermercado e ir ao médico. Minha mãe me privou de tudo praticamente. Eu nem fui à escola. Minha mãe decidiu que era melhor me ensinar em casa. Eu era e ainda sou muito desajeitado socialmente. Como resultado da minha educação, porém, estou melhorando muito. Uma coisa pela qual saí de casa quando criança foi para competir em competições de talentos. Eu era pianista. Ainda sou, embora um pouco enferrujado. Certa vez, publiquei um artigo de jornal para anunciar um concerto para a arrecadação de fundos que estava realizando em minha igreja local. Eu precisava de fundos para ir a uma competição a 2.400 quilômetros de distância. Na matéria, o jornalista gravou uma citação para mim. Ele perguntou o que eu achava do meu talento e de ser criança em um lar cristão. Eu respondi: não é meu talento, Deus me emprestou. Vamos pular agora para minha idade adulta. Eu estava ansioso para sair de casa. Decidi tirar minha carteira de motorista para caminhões, para poder sair e ver o máximo que pudesse do mundo, já que fui muito privado durante a infância. Uma noite, eu estava parando em uma parada de caminhões para estacionar durante a noite.
Enquanto levava meu cachorro para fazer suas necessidades, passei pelo caminhão ao lado do meu. Ele estava com a janela do lado do motorista abaixada e o motorista estava sentado no banco. Ele me chamou quando passei por ele, elogiando que gostava do meu cachorro e perguntou se ele era amigável. Agradeci e informei que meu cachorro era tímido com estranhos. Fiquei sentado em um caminhão o dia todo, sem nenhuma interação humana além de um cara me dando uma bronca por ser lento. Ansiava por conversar e disse a ele que voltaria logo. Poucos minutos depois de colocar meu cachorro no caminhão, fui falar com meu vizinho da vaga de estacionamento. Conversamos um pouco, ele estava em sua cadeira e eu sentado no degrau mais alto da lateral de seu caminhão. Considerando que estávamos no meio do inverno, ele me convidou para sentar em seu caminhão para continuar nossa conversa. É aqui que eu deveria ter soado o alarme na minha cabeça, mas crescendo tão protegido, eu confiava demais nas pessoas. Então eu entrei. Continuamos a conversar, embora a conversa tenha começado a ultrapassar os limites com perguntas que eram muito pessoais para mim. Ele estava me perguntando coisas como qual é o seu número de telefone, quem são seus pais, quais foram seus avós, nomes completos e onde você mora, etc. Com pesar respondi, mas felizmente tive o bom senso de pelo menos não lhe dar meu endereço. A conversa começou a tomar um rumo ainda mais estranho e assustador. Depois de todas aquelas perguntas que ele fez, ele perguntou: "Você notou que meus olhos não têm cor?" Seus olhos eram pretos, apenas duas esferas pretas cercadas pelo branco de seus olhos. Mais tarde procurei isso no Google. Aparentemente existe uma condição rara que faz com que os olhos de alguém fiquem tão castanhos escuros que pareçam pretos. Foi aqui que comecei a me sentir muito desconfortável. Ele começou a falar da minha infância e foi aí que disse algo que mais me perturbou. "Você não tinha talento quando criança?" Eu disse que sim e que tocava piano. Foi quando ele respondeu: "Isso não seria mentira, já que você só pegou emprestado?" Eu não havia mencionado nada a ele sobre aquele artigo, e a cidade de origem era pequena demais para ser notado por alguém que morava tão longe. Estávamos a cerca de 3.000 quilômetros de distância da minha cidade natal. Eu estava pronto para sair de lá. Eu estava tentando pensar em como me desculpar sem levantar suspeitas. Ele começou a tentar me convencer a ir com ele até a próxima entrega e simplesmente deixar meu caminhão, onde ele me traria de volta no dia seguinte. Eu recusei. Ele então perguntou se eu poderia visitá-lo novamente em sua casa. Eu recusei. Então decidi dizer a ele que precisava levar meu cachorro para passear novamente. Saí e levei meu cachorro para passear novamente. Mas desta vez, quando meu cachorro terminou, voltei e tranquei as portas. Na manhã seguinte ele havia partido. Algumas horas depois ele me ligou. "Por que você trancou as portas ontem à noite?" Eu disse a ele que era por segurança. Bloqueei o número dele depois que ele desligou e mais tarde decidi mudar meu número de telefone. Eu não sei como aquele cara sabia sobre o artigo do jornal, mas era assustador, e a maneira como ele me respondeu e conduzia a conversa era estranha demais até para mim. Tenha cuidado, pessoal. Nunca entre no veículo de um estranho, por mais amigável e inocente que ele pareça. Eu aprendi minha lição. Meu nome é João e eu sou um caminhoneiro que vive nas estradas desse Brasil gigante. Já enfrentei todo tipo de perrengue, desde estradas esburacadas até motoristas malucos, mas nada se compara ao que aconteceu comigo naquela noite na estrada. Era uma noite escura, sem lua e com uma neblina densa que mal me deixava enxergar 5 metros à frente do meu caminhão. Eu estava levando uma carga de eletrônicos para o Nordeste e estava há horas dirigindo, cansado e com sono. Eu tinha parado num posto para tomar um café e comer um lanche, mas a ansiedade de chegar ao meu destino me fez voltar logo para a estrada. Meu companheiro de viagem era o Zé, um sujeito que também trabalhava como caminhoneiro. Ele estava no banco do passageiro, de olhos atentos no GPS e nas estradas. O rádio do caminhão tocava uma música sertaneja antiga, e o som da estrada sob as rodas era quase hipnotizante.
Já passava da meia-noite quando entramos numa região isolada, com poucas casas e sinal de celular fraco. Eu estava me forçando a ficar acordado, bebendo café como se fosse água. Foi quando avistamos uma silhueta na estrada, uma mulher com uma aparência desolada, vestida de branco, com longos cabelos. Ela fazia sinal para pararmos. Zé olhou para mim preocupado, mas eu decidi parar. Pensei que a mulher poderia estar em apuros e precisando de ajuda. Quando abri a porta, o frio me atingiu como um soco no rosto. Ela se aproximou devagar, com um olhar vazio e uma voz fraca e pediu carona. Não sei o que foi, mas algo me fez sentir um calafrio na espinha. Claro, entre. Você está bem? Perguntei. Ela entrou no caminhão. E Zé se virou para olhá-la, curioso e com um pouco de desconfiança. Ela não respondeu à minha pergunta. Apenas murmurou seu nome, Maria, enquanto seu olhar era de uma pessoa assustada. Eu percebi que ela estava tremendo de frio e lhe ofereci minha jaqueta. Seguimos pela estrada e a neblina parecia ainda mais densa. Zé olhou para mim, mas continuamos dirigindo. Eu queria ajudar aquela mulher que parecia estar perdida. De repente, o caminhão deu um solavanco violento. Os freios chiaram e eu mal consegui evitar que o caminhão saísse da pista. Maria, que estava no banco de trás, começou a murmurar palavras. Eu e Zé saímos do caminhão para ver o que tinha acontecido. Olhamos tudo o que tinha para olhar, mas não achamos nada. Quando voltamos para o caminhão, Maria não estava mais lá. Zé falou: "Aonde essa peste foi?" Eu perguntei se ele não tinha visto ela sair. Ele disse que não. Eu também disse que não, porém não estava prestando atenção nisso. Eu só estava preocupado com o meu caminhão. Demos mais uma olhada por ali, mas não achamos ela. Pegamos a estrada de novo e fomos em frente, porém eu não estava aguentando mais, precisava dormir. Do jeito que parei o caminhão no primeiro posto de gasolina, ali fiquei. Fechei os olhos e dormi como um bebê. Só me lembro de acordar com Zé desesperado me cutucando. Quando abri os olhos, vi 2 policiais pela janela. Eles disseram que precisava olhar nossas identidades, pois a poucos metros uma mulher havia tentado cometer um assassinato a facadas. Sim, era Maria a mulher para quem demos carona. Desesperado, eu olhei dentro do caminhão para ver se minha faca estava lá. O policial ficou assustado e apontou a arma para mim e mandou me deitar no chão. Eu expliquei para ele que há pouco tempo havia dado carona para uma mulher muito estranha e que ela havia sumido do nada. Disse que talvez a arma que ela usou era minha, pois minha faca não estava junto do meu garrafão como costumo deixar. Nesse dia eu e Zé ficamos com muito medo de ser preso. A miserável havia pegado uma faca dentro do meu caminhão para cometer essa atrocidade. E o que teria acontecido se o caminhão não tivesse quase quebrado um pouco antes dela desaparecer? Será que eu estaria vivo hoje? Nem sei responder isso. Graças a Deus, eu e Zé não fomos presos, e essa Maria talvez esteja solta por aí. Um dia depois do trabalho, por volta das 4 ou 5 horas da tarde, eu e uma amiga com quem trabalhei decidimos ir ver um filme. Ela e eu achamos que um filme seria legal. Ela perguntou se poderíamos passar na casa dela para ela trocar o uniforme de trabalho. Eu disse que tudo bem. Ficamos um pouco na casa dela e comemos um lanche rápido. Então fomos até meu carro e saímos. Ela perguntou se poderíamos parar no posto de gasolina perto da casa dela para que ela pudesse pegar um Red Bull. Mais uma vez eu estava bem com isso. Então eu nos levei até o posto de gasolina e o único estacionamento era ao lado de um lava-jato abandonado próximo ao posto de gasolina. Para ajudar a formar uma imagem melhor, o posto de gasolina e o lava-rápido ficavam um ao lado do outro, ambas as entradas voltadas para o mesmo lado. Estava totalmente escuro lá fora. O posto de gasolina era bastante degradado e não tinha nenhuma luz nas bombas de gasolina como a maioria tem. Então estava escuro como breu, exceto pela luz que vinha do meu carro. Decidi ficar no carro, pois ela só demoraria alguns minutos. Tranquei minhas portas depois que ela saiu, pois era uma força do hábito fazer isso já que sou uma mulher. Liguei um pouco o telefone
e depois de alguns minutos vi uma luz acender no retrovisor do lado do motorista do meu carro. Virei-me para olhar, já que estava apontado em minha direção. O motorista tinha uma lanterna apontada diretamente para minha janela e apenas a manteve ali por alguns segundos, talvez 20 segundos ou mais. Fiquei meio assustada, mas presumi que ele tinha um motivo para fazer isso. Ele então começou a caminhar em direção à minha janela, ainda com a lanterna acesa. Abaixei minha janela só um pouco, presumindo que talvez ele fosse apenas me dizer para mudar meu carro de lugar. Ele parou, se afastou da minha janela e se virou. Nesse momento fiquei ainda mais assustada. Não havia razão para o que ele fez. Então eu apenas abri minha janela e esperei pela minha amiga, ainda observando o cara por precaução, e o vi remexendo um pouco na parte dianteira da sua caminhonete. Então ele parou e voltou para o meu carro. Havia algo em sua mão, embora eu não tenha certeza do que é. Estou feliz por não saber, para ser honesta. Ele começou a caminhar em direção à minha janela. Ele estava dizendo algo inaudível e em um volume bastante alto. Ele chegou à minha porta e desta vez tentou abri-la. Ele tentou puxar a maçaneta algumas vezes, mas não conseguiu abri-la. Então ele começou a puxar de forma mais agressiva. Foi quando minha amiga saiu do posto de gasolina e caminhou em direção ao meu carro. Ela parece apavorada e eu estava com medo. O cara a viu vindo até meu carro e voltou rapidamente para sua caminhonete e eu fui embora bem rápido. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que iria acontecer. A única teoria que minha amiga tinha era que talvez quando ele viu que eu era uma mulher na primeira vez que pegou a lanterna, ele presumiu que eu seria um bom alvo para sequestro ou tráfico. Isso é apenas uma teoria. Estou feliz por nunca ter descoberto o que ele estava fazendo. Durante as férias de verão, após meu segundo ano de faculdade, meus amigos e eu decidimos fazer uma viagem. Éramos em 3, eu, Jenna e Mark. Mark e eu éramos colegas de quarto, Jenna morava com outras pessoas. Depois de alguma discussão, resolvemos ir na praia de Pensacola, na Flórida. Morávamos em Atlanta. Então é quase um dia inteiro de viagem para nós. Mark e eu encontramos um Airbnb que parecia perfeito. Era uma casinha em um bairro tranquilo, o preço estava dentro do nosso orçamento para uma estadia de 3 noites. Havia apenas 2 quartos, mas a sala tinha um sofá-cama, então um de nós teria que se contentar com isso. Arrumamos as malas e partimos. A viagem foi longa, mas nos divertimos muito. Dirigi a maior parte do caminho porque usamos meu carro. Quando chegamos lá, eu estava muito cansado. Chegamos no início da noite. O sol estava baixo no céu. Mark tinha as instruções abertas em seu telefone e quando chegamos perto de casa, ele nos indicou o lugar. Quando entramos, havia um homem parado na varanda. A maioria dos anfitriões simplesmente deixa as chaves em um cofre, mas parecia que esse cara fazia as coisas da maneira antiga. Depois de estacionar o carro, subimos e nos apresentamos. O nome do proprietário era Jack. Desde o início, algo parecia estranho nele. Ele era um homem de meia idade com uma energia estranha. Ele nos cumprimentou com um sorriso forçado e rapidamente nos conduziu para dentro. Enquanto nos mostrava o local, ele ficou nos observando de perto, comentando detalhes pequenos e irrelevantes. Jack insistiu em nos mostrar tudo sobre a casa. Por exemplo, ele nos mostrou como ajustar a temperatura da geladeira. Ele nos acompanhou até o porão, nos mostrou como reiniciar o aquecedor de água caso ele parasse de funcionar. Até nos mostrou a caixa do circuito e como consertá-la. Eu nunca na minha vida precisei fazer nenhuma dessas coisas. Então, quais são as chances disso acontecer em um único fim de semana? Sua presença nos deixou desconfortáveis e ele ficou lá por mais de 1 hora. Eu estava com muita fome, mas estava tentando ser educado. Assim que Jack finalmente saiu, desfazemos as malas e saímos para comer alguma coisa. Quando voltamos, apenas sentamos na sala e conversamos. Jenna e Mark ficaram com os quartos, então eu fiquei preso dormindo na sala de estar. A casa era aconchegante e bem mobiliada. Era pequena, mas confortável o suficiente para alguns dias. O dia seguinte passou sem incidentes.
Exploramos a cidade, saboreamos algumas comidas locais e depois voltamos para casa à noite para relaxar. Nenhum de nós gostava muito de festas, então saíamos principalmente durante o dia e passávamos as noites relaxando. Mark pegou muito sol de qualquer maneira, então ele não queria fazer nada. Na segunda noite, enquanto estávamos sentados na sala conversando, a energia caiu repentinamente. Foi abrupto e me assustou. Tínhamos a TV ligada ao fundo, mas estávamos apenas conversando. Procuramos nossos telefones para verificar se era um apagão. Porém, quando olhei pela janela, percebi que as luzes da rua ainda estavam acesas e as demais casas do bairro estavam iluminadas. O nosso era o único lugar que estava na escuridão. Presumimos que fosse um fusível ou circuito queimado. Então rimos, percebendo que a turnê de Jack poderia ter sido útil. Descemos até o porão e encontramos a caixa de circuito. Assim que olhei para ele, percebi que nenhum dos interruptores estava acionado. Eu era o único prestando atenção na lição do Jack, então os outros dois não sabiam. Sem saber mais o que fazer, voltamos para cima. Sentamos no sofá e conversamos sobre isso. Mark queria ligar para Jack, mas Jenna não queria incomodar. Já era tarde e não queríamos assistir a mais uma de suas palestras. Decidimos ligar para ele pela manhã e esperamos que ele resolvesse enquanto estávamos fora de casa. Ficamos conversando por cerca de mais meia hora e quando eram 11 horas da noite, houve uma batida na porta. Fui atender e, para minha surpresa, era Jack. Ele ficou lá com um sorriso no rosto. Ei, acabei de passar e vi que havia falta de energia, ele disse. Obrigado, mas vamos resolver isso pela manhã, eu disse a ele. Jenna, que estava atrás de mim, sussurrou. Isso é muito estranho. Como ele saberia que havia falta de energia, a menos que tivesse algo a ver com isso? Jenna estava certa. Parecia muito estranho que ele aparecesse naquele exato momento, principalmente porque não havíamos entrado em contato com ele. Ele não saberia apenas passando de carro. Só porque as luzes estavam apagadas não significava que estávamos sem energia. Acho que se ele sabia que a casa tinha um circuito ruim, talvez estivesse esperando por isso. Foi estranho e não queríamos deixá-lo entrar. Ele demorou alguns momentos, conversando um pouco. Parecia forçado e desnecessário. Todos queríamos que ele fosse embora e depois de alguns minutos desconfortáveis. Ele finalmente foi embora. Depois de fechar a porta, nos reunimos para discutir a situação. Todos concordamos que parecia que Jack havia cortado a energia deliberadamente, talvez para criar uma desculpa para ir até lá. Debatemos o que fazer, confrontá-lo, chamar a polícia ou simplesmente ir embora. No final decidimos que Jack era estranho, mas provavelmente inofensivo. Ficamos acordados por mais uma hora e depois fomos dormir. Arrumei o sofá da sala e os outros dois foram para os quartos. De manhã, quando me levantei, dei uma volta pelo local e fui até a cozinha. Foi quando percebi que a energia estava ligada novamente. O relógio do forno estava piscando como se precisasse ser acertado. Jenna e Mark se levantaram logo depois. Ficamos meio aliviados por não termos mais que lidar com isso. No entanto, quando vi Jenna, parecia que ela tinha visto um fantasma. Ela segurava um pedaço de papel na mão direita. Ela passou para mim. Estava escrito: "Só vim para consertar a energia, assinado Jack." Jenna então me disse que o encontrou na mesa ao lado de sua cama e tinha certeza de que não estava lá na noite anterior. Estávamos todos realmente assustados, especialmente Jenna. O que diabos o faria pensar que não havia problema em fazer isso? Consertar a energia era uma coisa, mas entrar no quarto de Jenna enquanto ela estava dormindo era completamente inaceitável. Ainda não sei se ele era realmente perigoso. Talvez apenas extremamente inconsciente socialmente. Ou talvez ele fosse um verdadeiro psicopata. Não poderíamos arriscar de qualquer maneira. A última noite da nossa viagem foi passada num hotel. Não foi o que planejamos, mas ficamos aliviados por estar fora daquela casa. Relatamos o incidente ao Airbnb, explicando nossas preocupações sobre Jack e a estranha queda de energia. Eles se desculparam e nos ofereceram um reembolso, o que apreciamos.
Era o começo do inverno quando eu tive que fazer uma grande mudança de local de trabalho. Não havia como evitar isso, a menos que eu desistisse. Eu realmente não queria fazer isso, pois sou de uma cidade muito grande, com acesso a tudo, e precisei alugar uma casa sem antes mesmo ver ela. As opções eram mínimas dado o tamanho da cidade. Então já não estava muito confiante da minha escolha, mas tentei manter minhas esperanças. Quando chegou o dia de me mudar, acordei e tomei um café da manhã reforçado. Dirigi por 2 dias para a nova casa. Quando cheguei à cidade pela primeira vez, me senti como se ali não fosse meu lar. Sempre morei em cidade grande, como mencionei anteriormente, e esse novo lugar tinha poucos bairros e poucas casas novas. A maioria parecia ser do século XX. Pelo menos a minha casa alugada parecia um pouco mais nova do que as outras. Finalmente cheguei lá junto com o caminhão que tinha levado minhas coisas. A chave da porta estava em um envelope, debaixo do tapete da frente. Abri a porta e me veio um ar gelado. A casa estava toda vazia e era muito pior do que nas fotos. Havia rachaduras correndo pelas paredes e manchas de umidade por todo o teto. Esses defeitos foram retirados por edição, eu tenho certeza. Os quartos não eram muito espaçosos também, mas vendo bem tinha casa muito pior do que essa para alugar. O caminhão havia deixado o baú com meus móveis dentro bem próximo da calçada. Eu estava cansado demais para descarregar tudo aquilo. Então fui até meu carro e peguei um colchão de ar e uma mochila cheia de coisas. Montei o colchão na sala e tentei dormir. O vazio me deixou desconfortável, então apenas apaguei todas as luzes e fiquei lá deitado. Eu estava muito cansado e mesmo assim não conseguia dormir. Se passaram cerca de 30 minutos quando alguém bateu na porta da frente. Levantei e olhei no meu celular. Já era 1 da manhã. Ninguém deveria estar tão tarde da noite assim na porta. Caminhei calmamente até lá e olhei pelo olho mágico. Havia 2 homens parados na varanda olhando para a porta. Estava tudo escuro. Eu fiquei ali olhando eles, sem dizer nada, esperando eles sair. Bateram novamente na porta com bastante força. Eu me perguntei o que eles poderiam precisar nesta hora da noite, e eu realmente não conseguia pensar em nada razoável. Mais ou menos 1 minuto se passou até que um deles se virou e começou a se afastar, seguido pelo outro. Depois que eles se foram, deitei na minha cama e fiquei pelo menos 15 minutos pensando o porquê deles baterem na porta àquela hora da noite. Acabei por dormir. Quando acordei, consegui ouvir uma risada vindo do outro lado da casa. Levantei-me rapidamente e liguei a luz. Imaginei que poderia ser só a casa fazendo barulho ou outra coisa. Resolvi descer até o quarto no outro lado da casa onde ouvi o som. Mas a princípio nada parecia estranho. Era apenas uma sala vazia. Isso foi até que vi a janela um pouco aberta. Peguei e tranquei. Eu não tinha ideia se era assim que estava antes ou não. Eu não lembrava. Por precaução, vou até os outros quartos e checo todas as janelas e portas. Até que no andar de cima acabo por ver uma marca de sapato no chão. Felizmente não havia ninguém na casa. Liguei para a polícia, que veio rapidamente. Disse que era muito provável que tenham entrado naquela noite, pois o chão estava totalmente limpo. Eu sei que foram aqueles caras que bateram na porta tarde da noite. Eu só não entendo o porquê de fazerem isso. Pouco tempo depois, uns meninos invadiram a casa de uma senhora tarde da noite para roubar ela. Não acho que tenha ligação com o meu caso, mas pode ter uma pequena chance. Sou grato por não terem feito nada comigo naquela noite. Meu relato é mais para incentivar as pessoas a tomar cuidado com as janelas abertas. Eu administro um Airbnb e tenho algumas histórias malucas. Meus pais compraram esta casa de 2 andares como investimento e eu morava no andar principal. O andar de cima foi convertido em um apartamento de 2 quartos, que eu administrei. Foi um bom acordo. Eu poderia ficar de olho na propriedade dos meus pais e eles me deixaram morar no andar de baixo por um aluguel muito baixo. Às vezes até conseguia de graça, dependendo de quantos convidados chegavam, mas isso era raro. O local foi planejado com uma única entrada que eu e os convidados usávamos.
Havia um corredor compartilhado onde ficava a lavanderia. Depois, havia uma porta pesada para minha casa e uma escada que levava à unidade de aluguel no andar de cima, que também tinha sua própria porta trancada. O aluguel do andar de cima estava indo bem. Geralmente recebíamos um fluxo constante de convidados, a maioria deles turistas. Eu morava em uma pacata cidade montanhosa e o lugar ficava lotado no inverno para a temporada de esqui. No verão é um bom local também, mas costuma ser mais calmo. Conheci todo tipo de gente interessante e, na maior parte, foi uma experiência positiva. Algumas coisas aconteceram nos últimos anos. Já vi praticamente tudo. As pessoas destruíram o lugar algumas vezes. O barulho foi tão forte que os vizinhos chamaram a polícia. Alguém até jogou uma cadeira pela janela uma vez. Felizmente o Airbnb é muito bom para nos reembolsar por esse tipo de coisa. Mesmo depois de passar por tudo isso, uma noite ainda se destaca para mim. Era uma noite de sexta-feira e eu tinha acabado de limpar. Depois do jantar, ouvi um barulho no andar de cima, o que não era incomum já que eu tinha um convidado hospedado. Ele era um viajante individual e parecia amigável quando fez o check-in. Não pensei muito nisso e me acomodei na sala de estar para assistir um pouco de TV. Era incomum ver uma única pessoa porque nossa casa era grande o suficiente para pelo menos 3 quartos e um sofá-cama na sala de estar. Havia motéis na cidade que seriam mais baratos, então geralmente recebíamos grupos de pelo menos 2. Mas era verão, então nossos preços eram um pouco menores do que no inverno. Ainda custava cerca de $150 por noite. Com o passar do tempo, o barulho lá em cima ficou mais alto. Eu podia ouvir música e o som de alguém falando, embora arrastado. Como ele estava sozinho, eu não tinha certeza com quem ele estava falando. Talvez ele conhecesse alguém na cidade, ou talvez estivesse ao telefone. Parecia que o convidado estava bebendo, provavelmente um pouco demais. Pensei em subir e pedir para ele falar baixo, mas decidi não fazer isso. Eu não queria ser autoritário e imaginei que ele acabaria se acalmando. Mas então, por volta da meia-noite, as coisas pioraram. Eu estava na cama, ainda acordado, quando ouvi passos pesados descendo as escadas. Foi quando ouvi batidas fortes na minha porta. Sentei-me na cama e escutei. As batidas continuaram e me levantei para dar uma olhada. Eu sabia que era meu convidado e esperava poder convencê-lo a ir para a cama. "Quem é?" eu gritei. Ele estava arrastando as palavras, mas eu conseguia entender o suficiente. Ele estava exigindo permissão para entrar. Confuso e alarmado, eu disse a ele que esta era minha residência particular e que ele precisava voltar para cima. Mas ele não quis ouvir. Ele continuou gritando e batendo na porta com mais força. Suas palavras eram confusas. Obviamente não abri a porta, mas também não pude simplesmente ir para a cama. Eu não sabia do que ele era capaz naquele estado. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Avisei que era um inquilino indisciplinado e pedi que mandassem alguém. Eles me disseram que os policiais estavam a caminho e que deveria permanecer na linha. As batidas continuaram e desta vez olhei pelo olho mágico. Eu vi o cara parado ali. Seus olhos estavam vermelhos e ele não usava camisa. Mas o pior é que enfiado nas calças eu podia ver uma arma. Armas são comuns onde eu moro, então normalmente não tenho tanto medo delas. Mas nesta situação foi absolutamente aterrorizante. Afastei-me da porta, sem saber o que ele faria se arrombasse. Eu estava sozinho, e a ideia de enfrentar um homem furioso, armado e bêbado não era algo para o qual eu estava preparado. Corri para o meu quarto e fechei a porta. Ele nem tinha fechadura. Cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou e levou o cara embora. Depois de um tempo, um dos policiais desceu. Ele explicou que o hóspede estava extremamente embriagado e que foi levado à delegacia para passar a noite. No dia seguinte, a polícia me ligou e descobri mais alguns detalhes perturbadores. Descobriu-se que o cara tinha antecedentes criminais e não tinha permissão para portar arma de fogo. Sua arma não estava registrada e provavelmente foi comprada no mercado negro. Ele havia cumprido pena por assalto à mão armada e também por arrombamento de casas. Isso parecia fazer sentido. Acho que aquela noite era apenas um hábito antigo dele. Foi a pior coisa que me aconteceu até agora,
Quando fui ao apartamento para verificar os danos, surpreendentemente não foi tão ruim assim. Havia algumas garrafas de bebidas vazias e algumas bebidas derramadas, mas eu já tinha visto coisas muito piores. A bagunça não foi um problema. Eu morava em um condomínio no centro de uma cidade grande. Eu não era dono do lugar, eu estava alugando. Infelizmente, meu prédio era ocupado principalmente por aluguéis do Airbnb, o que significava um fluxo constante de pessoas diferentes indo e vindo. Os fins de semana eram particularmente barulhentos. Os corredores e áreas comuns estavam lotados de pessoas em férias de outras cidades. Havia muito mais festa naquele prédio do que em qualquer outro lugar onde já morei. Eu estava trabalhando das 9 às 5 na época, então geralmente estava na cama por volta das 11 ou meia-noite no máximo. Não era incomum eu ser acordado ou mantido acordado por gritos ou outros ruídos. Aprendi a conviver com isso. Não era o ideal, mas mudar é um incômodo e consegui um bom negócio na minha casa. Isso aconteceu há vários anos. Era uma noite de quarta-feira no verão. Tive um dia agitado no trabalho. Eu trabalhava em um escritório perto do meu condomínio e quando voltei à noite estava ansioso por uma noite tranquila. Preparei o jantar, assisti um pouco de TV e depois me acomodei no sofá com um livro. Era por volta das 11 horas da noite, quando o barulho começou. No início eram apenas vozes elevadas no corredor. Isso não era incomum, então tentei ignorar e focar no meu livro, mas as vozes ficaram mais altas. Devia haver pelo menos 4 pessoas gritando umas com as outras. Parecia que uma briga estava começando. Foi difícil ignorar e foi aí que minha atenção estava. Ouvi um som de batida. Poderia ter sido alguém empurrado contra a parede. As coisas pioraram a partir daí. Brigas já haviam ocorrido no prédio antes, mas geralmente cessavam rapidamente. A segurança do nosso edifício normalmente poderia lidar com a maioria dos problemas como esse. Nunca precisei ligar para eles. O lugar estava equipado com câmeras, então eles geralmente ficavam em cima sempre que algo acontecia. Desta vez, porém, a discussão aumentou tão rapidamente que acho que os seguranças não tiveram tempo de interrompê-la. Eram baques e estrondos, como se alguém estivesse sendo atirado. Pensei em chamar a segurança, mas antes que pudesse, um som alto atravessou o barulho. Parecia ser um tiro. O som ecoou no corredor e um silêncio arrepiante se seguiu. Minhas mãos tremiam e minha mente corria de pânico. Nunca estive tão perto de uma violência real, muito menos de um tiroteio. Por alguns momentos fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Senti aquele som no fundo do meu peito. Não tinha ideia de quão alto poderia ser um choque. Verifiquei meu corpo para ter certeza de que não fui atingido. Então ouvi alguém correndo pelo corredor. Seus passos raspavam no carpete barato que cobria o chão. Isso foi seguido pelo som de uma porta batendo. Peguei meu telefone e disquei 911. A operadora atendeu e eu rapidamente expliquei o que aconteceu. Disseram-me para ficar no meu apartamento, trancar a porta e esperar a chegada da polícia. Minha porta já estava trancada, então fui para o meu quarto e fiquei lá andando de um lado para o outro. Em poucos minutos ouvi sirenes se aproximando. Havia sirenes tocando por lá a maior parte do tempo, mas eu tinha certeza de que essas eram para nós. Ouvi os policiais lá fora, no corredor, conversando e se movimentando. Eles bateram em todas as portas do meu andar e finalmente chegaram ao meu. Eu os deixei entrar e eles me fizeram algumas perguntas. Contei a eles tudo o que ouvi, a discussão, o estrondo que parecia um tiro e o som de alguém fugindo. Eu não sabia por qual porta a pessoa entrou, mas era uma das próximas à minha. Os policiais escreveram o que eu disse e me disseram para ficar dentro do meu apartamento. Eles disseram que precisavam verificar o resto do prédio. Tranquei a porta e depois que eles saíram fui para minha sala. Eu ainda estava bastante abalado. Tentei me distrair assistindo TV, mas realmente não conseguia me concentrar em nada. Fiquei pensando no tiro e na proximidade do meu apartamento. Foi assustador pensar que algo assim poderia acontecer perto de onde eu morava. O resto daquela noite foi bastante tenso. Fiquei acordado até tarde ouvindo os sons do prédio. Ouvi a polícia conversando com outras pessoas e andando por aí.
Depois de um tempo, as coisas começaram a se acalmar, mas eu ainda me sentia desconfortável. Pela manhã, descobri mais sobre o que aconteceu. Alguém realmente foi baleado. Fiquei sabendo que a vítima sobreviveu e estava se recuperando. O responsável acabou sendo capturado e preso. Acabou sendo uma discussão entre dois hóspedes do Airbnb que piorou tragicamente nos dias seguintes. A polícia voltou algumas vezes, fazendo mais perguntas, tentando juntar as peças dos acontecimentos da noite. O tiroteio mudou a atmosfera do prédio. Assim que chegou a notícia do que aconteceu, o aluguel do prédio despencou. Ninguém queria mais ficar lá. A administração do prédio reforçou a segurança, mas isso não foi suficiente para mim. Me mudei no mês seguinte. Tive que rescindir meu contrato. Achei que os aluguéis aumentariam novamente assim que o ciclo de notícias passasse. Aquele prédio não era um bom lugar para morar. Eu simplesmente não conseguia mais ficar lá. Espero nunca mais pisar naquele prédio. Aos 20 anos, fui morar com meu primo em uma casa situada no meio da floresta. Nossa casa ficava em um lugar chamado Van Leer, situado entre Dixon e Aaron, Tennessee. Cercado por densas florestas, morar lá significava estar a uns bons 40 minutos da cidade mais próxima. É como a menor cidade que você já viu. Imagine só, você pode percorrer todo o lugar em apenas 2 minutos e acenar para todas as 12 lojas locais. Além disso, são principalmente fazendas que dividem os grandes trechos de floresta entre elas. E tem um posto de gasolina aleatório preso bem no meio de uma bifurcação na estrada apontando para onde eu moro. Às vezes você verá vacas ou cavalos pastando nos campos. É um lugar tranquilo, com poucas pessoas circulando e todo mundo se conhece. Fui morar com meu primo em novembro de 2011, uma semana antes do meu aniversário. A casa foi construída pelas pessoas que moraram lá antes de nós e eles nos deixaram ficar por apenas $250 por mês. Isso foi apenas o suficiente para cobrir os impostos da casa todos os anos. A casa tinha 3 quartos. O quarto principal ficava no térreo, ao lado da sala de estar. Havia também a sala dos fundos, que costumava ser uma varanda aberta antes de erguerem paredes inteiras. No andar de cima ficava o sofá-cama onde eu dormia. Todos os quartos e banheiros ficavam de um lado da casa, e do outro lado ficava a cozinha e a área de estar. Passávamos muito tempo na sala de estar com nossas TVs e sistemas de jogos. Eles estavam todos em uma parede de 4,5 metros, entre as portas para que não houvesse nenhum brilho das janelas. Nesse dia tive que retirar os restos da cozinha e jogar o lixo fora. Era meio longe, uns 40 metros. Fiz isso quase todos os dias durante muitos meses depois de me mudar. Acostumei-me a ver guaxinins, gambás, veados, coelhos e às vezes até raposas ou coiotes. No início, os coiotes me deixaram um pouco nervoso porque tudo que eu conseguia ver eram seus olhos ou ouvia fungar e ofegar enquanto caminhava até o local. Mas em setembro de 2012, comecei a receber um novo visitante que aparecia regularmente e este era muito maior do que qualquer coiote ou cão que eu conhecia. Saí como sempre para jogar fora as sobras do jantar daquela noite, mas estava estranhamente quieto. Nenhum coiote uivando, nenhum guaxinim ou gambás fazendo seus sons habituais. Enquanto caminhava, senti os pelos dos meus braços se arrepiarem, mas imaginei que fosse só porque estava ficando mais frio. E talvez seja por isso que havia menos animais por perto. Mas quando cheguei ao local de despejo e despejei as sobras, algo realmente grande rosnou para mim e pude senti-lo profundamente. Então terminei rapidamente de raspar a panela e lentamente recuei da linha das árvores. Notei um par de olhos amarelados refletindo um pouco à esquerda de onde joguei as sobras. Continuei olhando para ele enquanto recuava, sem tirar os olhos da criatura. Quando entrei, disse ao meu primo que havia um animal grande lá fora. Sugeri que mantivéssemos a luz da varanda acesa para vigiar caso chegasse muito perto da casa. O resto da noite foi tranquilo, mas depois disso, sempre que eu tirava as sobras,
Aquela criatura estaria lá, esperando que eu largasse a comida e recuasse. Seu rosnado sempre me dava arrepios. Nunca vi mais do que seus olhos. E depois de cerca de um mês, ele parou de rosnar quando saía, mesmo que eu ainda pudesse vê-lo me observando da floresta. Avanço rápido para dezembro. O chão estava todo coberto de neve e fazia muito frio. Continuei dando comida para aquela criatura mesmo quando chegou o Natal. Depois eu e meu primo fomos passar as férias com a família e ficamos ausentes por cerca de uma semana. Quando voltamos, tínhamos muita comida extra. Depois de trazer tudo para dentro e ficar confortável, meu primo adormeceu no sofá da sala e fui para a cama no meu quarto lá em cima. Naquela noite acordei com sede e desci para pegar um pouco de água. Enquanto descia as escadas, ouvi um barulho baixo vindo de baixo. Espreitando por cima da grade e vendo meu primo ainda dormindo no sofá, pensei que talvez houvesse algo na varanda. Às vezes apareciam guaxinins ou perus, mas quando olhei pelas grandes portas de vidro, não vi nada. Estava muito frio, uns 7 graus. Então não abri as portas. Entrei na cozinha ainda de olho nas portas da sala. Foi então que vi algo, uma cabeça que parecia um cachorro grande, aparecendo na lateral da porta. A cabeça era muito grande e começou a farejar a porta de vidro. Fiquei um pouco assustado quando vi, mas depois pensei que era apenas um cachorro bem grande, talvez aquele para quem eu estava dando comida nos últimos meses. Então comecei a me sentir mais relaxado. Lembrando que estava ausente por uma semana, pensei que a coisa poderia estar com fome. Então tirei um peru da geladeira, pensando em jogá-lo pela porta da cozinha para ele comer. Mas quando me afastei da geladeira e olhei para a porta, congelei. A princípio, quando vi sua cabeça, ela estava a cerca de 1 metro do chão, mas agora eu estava olhando para o rosto da criatura. Ele estava apoiado em 2 pernas, muito mais alto que eu. Teve que se abaixar para olhar pela porta. Tenho 1,80 m de altura e meu primo tem 1,95 m. Sua cabeça quase toca o topo do batente da porta. Essa criatura tinha facilmente 2,20 m de altura. Fiquei chocado e não conseguia me mover. Realmente assustado. O que me assustou ainda mais foi que a coisa alcançou a maçaneta da porta de vidro deslizante e começou a puxá-la. Meu coração batia acelerado. Naquele momento, meu primo começou a acordar. Ele saiu do sofá, ainda meio adormecido, e caminhou em direção ao banheiro. Foi quando ele me viu parado diante da porta de vidro, perto da cozinha. Ele estava prestes a dizer algo quando notou a figura escura à nossa porta. A criatura olhou para ele e rosnou. Meus olhos foram para frente e para trás entre os dois, antes de me aproximar da porta da cozinha. Meu primo, preso em um lugar, ficou muito assustado com o que viu. Agarrei a maçaneta da porta da cozinha e a destranquei. Meu primo, mal fazendo barulho, me perguntou em um sussurro o que diabos eu estava fazendo. Abri a porta e rapidamente joguei o prato de peru para fora, depois bati a porta e tranquei-a. A criatura viu a comida voando em direção ao quintal, me lançou mais uma olhada e saltou da varanda para pegar a comida. Meu primo me agarrou e me levou para o andar de cima, para o quarto do sótão, que tinha uma porta forte. Ficamos naquele quarto a noite toda, ouvindo qualquer som. Depois de alguns minutos, pudemos ouvi-lo tentando abrir a porta novamente, farejando a janela com o nariz. Bateu na janela por alguns minutos quando descobriu que a porta não abria. Eventualmente, ele foi embora e desapareceu na floresta. Na manhã seguinte, tirei os restos, mas estava com muito medo de ir até a floresta. Mesmo que essa coisa que parecia mais um lobisomem não fosse realmente cruel conosco, eu estava com muito medo de sair à noite. Depois disso, às vezes víamos alguma coisa no quintal à noite, geralmente perto de onde eu jogava as sobras. Cada vez que o avistávamos, desligamos as TVs e as luzes, e assistíamos até que ele voltasse para a floresta, mesmo sem saber exatamente o que é. Eu tenho gravações daquela coisa que joguei no YouTube, mas todos dizem que são falsas. E quando eu e meu primo contam sobre isso, ninguém acredita e diz que estamos assistindo muito Crepúsculo.